Olá, eu sou o Padre Hamilton José Naville, coordenador da campanha de Nossa Senhora das Graças que fica aqui em São Paulo. Daqui fazemos o envio dos livrinhos e de outros objetos de devoção a Nossa Senhora. Mas você sabe, o que eu mais fico feliz é um simples gesto de enviar a medalha milagrosa, a medalha de Nossa Senhora das Graças. Essa medalha tão pequena, que passa tão despercebida, quanto bem não faz às pessoas, quantos milagres, quantas histórias que nós teríamos que contar. Agora, pense comigo, quem será que mandou cunhar essa medalha? Quem foi o autor dessa medalha? Não foi ninguém da terra, foi a própria Virgem Maria do Céu que a encomendou a uma religiosa chamada Santa Catarina Labouré. Eu vou contar essa história para você. Me acompanhe. Nossa história começa na França, no pequeno vilarejo de Font-le-Moutir, a 240 quilômetros de Paris, onde a família Labouré possuía uma fazenda. Catarina nasceu nesta casa em 1806. Foi a oitava de 10 filhos que o casal Madalena Contart e Pedro Labouré tiveram. Levavam uma vida simples e sem luxo. Os irmãos mais velhos diariamente ajudavam o pai nos trabalhos do campo, enquanto as meninas ajudavam a mãe nas tarefas domésticas e cuidavam das aves do viveiro. Os filhos do casal Labouré cresceram em um lar feliz, cercado de afetos, e desde cedo aprenderam a amar a Deus e a prática da virtude. Porém, nem tudo foram flores na vida da pequena Catarina. Sua mãe faleceu por causa de uma doença quando ela tinha ainda 9 anos. Ao saber da terrível notícia, imediatamente ela sobe num banquinho, abraça uma imagem de Nossa Senhora e lhe diz: tomai vós o lugar da minha mãe. Dois anos mais tarde, a irmã mais velha, chamada Maria Luísa, entra para o convento das Irmãs da Caridade. Catarina, então, com 11 anos, torna-se a principal colaboradora do pai, ajudando nos trabalhos domésticos e cuidando de sua irmã mais nova, chamada Toninho. Mesmo com tantos afazeres, ela sempre encontra tempo para a oração. Frequentemente é vista rezando diante da imagem de Nossa Senhora na igrejinha local, onde muito raramente vai um padre. Para assistir à missa, percorre uma longa distância a pé até a igreja do povoado de Chantillon-sur-Seine. Certa noite, ela sonha estar na igreja. Um sacerdote entra para rezar a missa. No final da celebração, ele faz um gesto para que ela se aproxime. Catarina, receosa, se afasta. O padre então lhe diz: minha filha, hoje você foge de mim, mas um dia se sentirá feliz em vir até mim. Deus tem desígnios a teu respeito.
Catarina não compreende essas palavras. Ao acordar, sente que algo de bom vai acontecer em sua vida. 6 anos mais tarde, tendo então 18 anos, Catarina entende o significado deste sonho misterioso. Ainda analfabeta, ela vai aprender a ler e a escrever numa localidade próxima, um pensionato dirigido por sua prima em Châtillon-sur-Seine. Um dia, ela leva Catarina para visitar o convento das Irmãs da Caridade. Ao chegar à recepção, Catarina é tomada de uma enorme surpresa. Na parede, ela vê num quadro a representação do mesmo sacerdote do sonho. Quem é ele? Pergunta Catarina, cheia de espanto. Ao ser respondido que se tratava de São Vicente de Paulo, fundador da ordem, ela entende o que Deus queria dela, que ela se tornasse irmã da caridade. Porém, seu pai não aprova e, para ajudar no orçamento familiar, manda a Paris para trabalhar junto com o irmão num restaurante para operários. Ela vai, mas em nenhum momento deixa de lado sua verdadeira vocação. Somente aos 20 anos é que Catarina obtém autorização do pai para entrar no convento. Mas não foi aprovada por não ser suficientemente instruída. Ela volta a estudar e, em 1830, com 23 anos, ela consegue ingressar no convento da Rue du Bac, em Paris. A cidade onde ela trabalhou como garçonete, agora a recebe como noviça das Irmãs da Caridade. É nesse lugar que Nossa Senhora vem lhe visitar. Logo nos primeiros meses, a noviça Catarina tem uma revelação. Por 3 dias seguidos, ela vê São Vicente. Este lhe mostra o coração ora vermelho fogo, ora branco como a neve. Em seu íntimo, ela entende que São Vicente estava aflito e que algo de muito ruim iria acontecer ao governo da França, mas que aos religiosos da ordem fundada por ele, nada aconteceria. Catarina conta tudo ao seu confessor, o padre Ladel, que não crê e diz que tudo é ilusão. Aconselha Catarina a não alimentar estes pensamentos. Ao contrário do que possa parecer, não era incredulidade do padre Ladel, porque seria leviandade da parte dele dar uma realidade a algo que ele não tinha certeza, se era ação da graça ou se era imaginação, pura imaginação. Ele tinha certeza de uma coisa: se os fatos fossem reais, o tempo daria razão a Santa Catarina Labouré. Mas, enquanto isso, novas revelações continuaram a ser apresentadas a Santa Catarina Labouré. Quase todos os dias durante a missa, ela vê Nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Algumas vezes até esfrega os olhos para confirmar se é verdade e de repente ele desaparece. Mas no dia 6 de julho de 1830, Nosso Senhor aparece novamente sobre o altar, vestido como rei. Aos poucos, seus paramentos caem ao chão. Catarina então compreende que o rei da França, Carlos X, seria tirado do trono ainda naquele ano. Deus revelava àquela jovem alheia aos acontecimentos políticos os grandes males que se abateriam sobre a França e a Igreja no país. Na noite de 18 de julho, Catarina acorda com uma voz infantil que a chamava. Minha irmã? Minha irmã? Um menino cheio de luz está ali, aos pés de sua cama. Levanta-te! Vem à capela! A Santíssima Virgem te espera!
Era o seu anjo da guarda. Ela o segue pelos corredores, temerosa que alguém a visse. Não te preocupes, todas dormem profundamente. O menino a conduz até a capela e pede para que aguarde perto do altar. Catarina sente que alguém se aproxima. O menino então exclama: Eis a Santíssima Virgem! Ouvi um leve ruído, como um frufru de um vestido de seda. Eu hesitava. Seria mesmo a Santíssima Virgem? Sem hesitar mais, Catarina se ajoelha junto dela, apoia suas mãos sobre os joelhos da Santa Mãe. Esse foi o momento mais feliz de minha vida. Não sei nem explicar a emoção que senti. Nesta noite, Nossa Senhora lhe mostra as revoluções que se abateriam sobre a França naquele mesmo ano. Com tristeza, ela revela também os acontecimentos que se realizariam 40 anos mais tarde. A Comuna de Paris, que em 1870 perseguiu os membros do clero e as congregações, também o assassinato do arcebispo de Paris e o desprezo da cruz. Houve muitas vítimas e as ruas ficaram cheias de sangue. No dia seguinte a essa aparição, Catarina conta tudo ao padre Aladel. Este não se convence, mas uma semana depois estoura uma revolução, cai Carlos X e a igreja começa a ser perseguida. Pela primeira vez, o padre Aladel fica muito impressionado. E Catarina, ao passar dos meses, sente uma saudade imensa daquele contato com a Mãe de Deus. No dia 27 de novembro, a irmã Catarina estava meditando na capela junto com as outras irmãs. Como de costume, reinava o silêncio entre elas, quando de repente Catarina, e só ela, vê novamente Nossa Senhora. Sua face era tão bela que me é impossível descrever sua beleza. Desta vez, a Santíssima Virgem estava com o olhar voltado para o céu. Trazia um globo em suas mãos representando o mundo, e em seus dedos, anéis que radiavam fachos de luz. Nesse momento, ela abaixou a cabeça e olhou para mim. Ouvi uma voz dizendo: A esfera que vê representa o mundo inteiro e cada pessoa em particular. Os raios de luz são símbolos das graças que derramam sobre quem as pede. Depois disso, em torno da Santíssima Virgem forma-se um quadro oval em forma de medalha. Aparecem escritas em ouro as palavras: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em seguida, Catarina ouve uma voz dizendo: Fazei cunhar uma medalha segundo este modelo. As pessoas que a usarem trazendo-a no pescoço receberão grandes graças. Aí a medalha se vira e aparece o reverso. Uma cruz sobre a inicial M. Embaixo 2 corações. O de Jesus coroado de espinhos, o de Maria transpassado por uma espada.
Novamente, o Padre Ladel não acredita no relato de Catarina. Em dezembro, Nossa Senhora aparece pela terceira e última vez, insistindo na confecção da medalha. Só 2 anos mais tarde, depois de muita insistência, o Padre Ladel resolve consultar o arcebispo de Paris, Dom Kellen, que autoriza a confecção das medalhas, mas exige que não mencione as aparições. Foram encomendadas 20.000 medalhas. Porém, ao mesmo tempo, uma epidemia de cólera afeta Paris, deixando mais de 800 mortos em um único dia. Em 2 semanas foram registrados mais de 20.000 mortos. Por esse motivo, apenas 1.500 medalhas foram entregues às Irmãs da Caridade. Estas logo distribuíram aos doentes e eis que os primeiros milagres acontecem. Os enfermos que recebem as medalhas ficam curados. Por toda parte se podia ouvir: a medalha é milagrosa. Daí vem o nome que leva até hoje. Mas o principal milagre foi a renovação da fé nos corações das pessoas. As igrejas ficaram cheias e houve uma grande renovação da devoção mariana. A notícia se espalhou pelo mundo inteiro. E em pouco tempo, mais de 10 milhões de medalhas já estavam nos 5 continentes. Entre os milagres da época, um chamou a atenção e foi muito noticiado pela imprensa em 1842. Um jovem banqueiro judeu muito rico, chamado Afonso Ratisbonne, encontrava-se em Roma com um amigo católico. Este lhe fez um desafio, já que não acreditava em nada, que usasse então a medalha e rezasse um Lembrai-vos, a conhecida oração composta por São Bernardo. Ratisbonne aceitou o desafio pela amizade e para provar que tudo não passava apenas de superstições. Ao visitarem uma igreja, o amigo pediu que esperasse, enquanto ia à sacristia. O jovem banqueiro ficou olhando vagamente para a igreja. De repente, Nossa Senhora lhe apareceu com as mesmas características da medalha milagrosa. Ela nada disse, mas Afonso compreendeu tudo. Pediu batismo, tornou-se padre e prestou grandes serviços à Santa Igreja. No lugar da aparição, foi erigido um altar em honra a Nossa Senhora do Milagre. Apesar da grande repercussão mundial, Catarina se manteve no convento em silêncio e oração. Pelo mundo inteiro corria a notícia de que Nossa Senhora tinha aparecido a uma freira pessoalmente, mas ninguém sabia onde nem quem era. Nem mesmo a superiora do convento, nem mesmo o Papa, tinham qualquer pista. Somente o Padre Ladel sabia. E para preservá-la, a mantinha no anonimato. Para Catarina, o que importava era a difusão da medalha. Sua missão estava cumprida. Essas aparições em 1830, na Rio de Bac, foi o início de uma série de aparições nas quais Nossa Senhora adverte o mundo sobre a imoralidade e os maus costumes e insiste na necessidade de rezar muito e fazer penitência. Em 1846, a Virgem Santíssima apareceu a 2 crianças em La Salette. Em 1858, a Santa Bernadette em Lourdes. Em 1917, aos 3 pastorzinhos em Fátima. No dia 31 de dezembro de 1876, com 70 anos de idade, a irmã Catarina entrega sua alma a Deus. Quase 60 anos depois, em 1933, seu corpo foi exumado e, para surpresa de todos, estava milagrosamente incorrupto, como se estivesse acabado de falecer. O médico que acompanhava a exumação, ao erguer as pálpebras dela, ficou perplexo. Aqueles olhos azuis que nesta vida contemplaram a Santíssima Virgem estavam intactos. Depois desse milagre, não restava mais dúvida.
Ela foi canonizada em 1947 pelo Papa Pio XII. E hoje, quem chega à Capela da Rue du Bac pode contemplar essa maravilha também. Agora que você já conhece a história, vamos conhecer alguns detalhes da capela. Na Capela da Rue du Bac é assim. A todo momento entram peregrinos de todos os cantos do mundo que vão em busca de uma graça, outros para agradecerem, outros ainda para rezar, ou simplesmente conhecer o local de perto. A capela mudou um pouco em relação ao que era na época das aparições, mas os locais onde ocorreram os milagres não foram mexidos. Acima do corpo de Santa Catarina está a imagem de Nossa Senhora com o globo nas mãos, que ficou pronta pouco antes de Catarina falecer. Quando ela viu pela primeira vez, gostou, mas disse que a Virgem Maria era muito mais bela. Este é o altar de São Vicente, que na época era altar-mor. Foi exatamente onde Nossa Senhora apareceu e conversou com Santa Catarina sentada nesta cadeira, que as irmãs conservam com muito carinho. Em cima fica o relicário onde está guardado o coração de São Vicente de Paulo. No centro da capela está o altar-mor, todo de mármore. Acima se vê a imagem de Nossa Senhora das Graças, tal como na medalha, com os raios de luz saindo dos anéis. Do outro lado está a imagem de São José e o corpo de Santa Luísa de Marillac, cofundadora das Filhas da Caridade. Dentro da capela, as paredes são revestidas de lajotas de mármore que os fiéis mandam depositar em agradecimento às graças recebidas. Constantemente há missas para os fiéis peregrinos. Quem chega no local pode procurar pelas Filhas da Caridade, que recebem a todos com muito carinho. Bom, nossa história chegou ao fim. Espero que guardemos com carinho em nossos corações tudo que assistimos até aqui. E a exemplo de Santa Catarina, vamos nós também distribuir as medalhas a todos os nossos irmãos na fé. Desejo que todos, iluminados pelos raios que saem das mãos de Maria Santíssima, tenham a união plena e total com ela. Deixo-vos de coração a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.